agora eu vou para academia, eu preciso consumir mais proteína. Existe algum ajuste? O idoso, ele precisa realmente consumir mais proteína? Ele precisa de whey protein, por exemplo, precisa suplementar, essas coisas que a gente vê nas prateleiras da farmácia, hiperproteicos, ele realmente precisa disso? Eh, o idoso, ele tem uma tendência à sarcopenia, que é a perda da massa muscular, né. E a gente precisa estimular a atividade física, para que ele tenha hipertrofia, mas não adianta estimular a atividade física se eu não tenho uma ingestão proteica adequada. Uhum. E o grande problema do idoso é que ele vai perdendo, olfato, paladar, ele perde o apetite. Então o idoso, ele passa a comer menos e muitas vezes ele não atinge a necessidade energética, que aí são as calorias, Hum. e as necessidades de macronutrientes e entre elas a proteína. Então, quando eu olho para o idoso, eu tenho que ver o que ele está conseguindo comer, quais são as deficiências dele em relação a paladar, olfato, mastigação, e aí então eu vou ver se ele precisa usar esse suplemento hiperproteico que vende na farmácia. Mas não é todo idoso que precisa disso, porque Uhum. se o idoso consegue mastigar, consegue comer carnes, eu posso atingir a necessidade proteica dele com alimentos e só complementar com algum suplemento para dar a dose que ele precisa para fortalecer e ganhar músculo. Que legal. E uma outra pergunta que me fazem muito também, que eu particularmente tenho curiosidade, a respeito das vitaminas, né? Disse muito hoje que as pessoas têm carência de vitamina D, que é uma coisa muito frequente na população. Me perguntam muito sobre a vitamina B12. A pessoa nessa fase de ganho de massa muscular, como é que você vê as vitaminas aí? De novo, eu vou falar sobre individualidade. Eu preciso olhar os exames desse paciente para saber se ele precisa de suplementação ou não de vitamina D, B12. Virou moda, né? Todo mundo suplementa vitamina D. Depois da época do Covid, é vitamina D, B12, ferro, ácido Ah, fólico. Eu preciso olhar o exame. Eu não consigo saber se você precisa ou não de suplementação de vitamina D ou B12 se eu não olho o exame. Se eu pego um paciente pós-bariátrica, que é a cirurgia para reduzir o estômago e perder peso, ele não tem produção de um cofator, que é uma substância que ajuda a absorver B12, ele vai precisar suplementar, mas via oral não adianta, tem que ser intramuscular. Então, cada pessoa é única e eu preciso olhar os exames para entender se essa pessoa precisa de suplementação. uhum. A automedicação, ela é arriscada, porque você não sabe se você precisa daquilo. E a gente pode levar uma hipervitaminose também, né? Exato, tudo que é o excesso e a falta podem ser prejudiciais. Então, você toma sol para poder ver se não adianta você suplementar vitamina D e não ter exposição solar. Uhum. Eh, Você precisa via oral ou você precisa, às vezes, endovenoso, porque você está com um déficit. Às vezes eu não consigo suprir, aumentar o nível de vitamina D ou B12 só via oral. Aí o médico, porque o Hum. nutricionista não pode fazer esse tipo de prescrição, que vai ter que dar para nivelar esses níveis de vitamina D, de B12, e aí a gente faz a manutenção com via oral. Não é todo mundo que precisa de vitamina D, que precisa de vitamina B12, precisa avaliar individualmente, ver como estão esses valores. Outra coisa que todo mundo faz, o médico pede o exame, e aí a pessoa vai lá e olha valores de referências e se Medica, né? auto-medica ou se dá diagnósticos. Aham. E não é assim, aqueles valores de referência eles são genéricos. Uhum. A gente tem uma série de estudos, valor de referência de vitamina D é 20, e a gente tem um monte de estudo que mostra que ela tem que estar acima de 40, entre 60 e 80, mas que muito acima de 80 é ruim. Então, é preciso olhar de forma individualizada para saber se esse indivíduo precisa de fato suplementar. Eh, a gen Quem vai para os Estados Unidos, olha aquele É. monte é um shopping, né, e quer isso, não precisa, às vezes coloca-se dinheiro em algo que você não precisa, eu falo sempre isso. Ou às vezes você compra algo que não tem efetividade. Mulheres, por exemplo, às vezes compram colágeno para pele, em cápsula. Os estudos mostram que há uma pequena melhora de pele com 12 gramas, a cápsula tem 500 miligramas. Aham. Teria que tomar um pote inteiro de colágeno para que ele tivesse alguma efetividade na parte Uhum. da pele. Então, consulta um profissional, ele vai olhar para você
como um indivíduo único que tem a questão genética, né, tem uma série de fatores. O quanto você absorve bem ou não, tem pessoas que não absorvem bem ferro, por exemplo, e precisam suplementar, outras não, Uhum. absorvem bem e não precisam da suplementação de ferro. Excesso de ferro faz mal, se a gente for passar. O ferro enferruja em qualquer lugar, se você consome muito ferro no seu corpo, também vai gerar problemas. Então, a parte de vitamina D e B12 especificamente é individualizado.